Bem, estou aqui sentado na beira do rio, ó. Tem um rio aqui correndo. A água ela é um pouquinho turva, mas é por causa dos minerais, tá? Aqui é um rio limpo, não é um rio sujo não. Dá até para mergulhar aqui, quer dizer, mergulhar não dá porque ele aqui tá raso, onde eu estou aqui ele é bem rasinho. Mas mais lá para cima assim o pessoal pesca lá, eu já comi peixe daqui, é muito bom aqui. Aí eu parei aqui hoje, tá um diazinho legal, um solzinho gostoso. Parei aqui na beira do rio, meditando sobre a vida, que é o que eu tenho muito prazer em fazer. Eu posso não ter formação em filosofia, não sou graduado, um bacharel em filosofia, mas eu acho que eu filosofo muito, porque eu penso muito sobre a vida, tiro minhas conclusões e formulo minhas teorias filosóficas sobre a vida. E depois eu vou conferir, né, lendo, procurando me informar, e vejo que muito do que eu penso, do que eu chego aqui à conclusão, não é uma conclusão original minha, mas outros filósofos já pensaram sobre isso. Mas enfim, eu estava aqui pensando agora não sobre filosofia propriamente dita, mas sobre espiritualidade, né? Eu estava conversando com uma amiga esses dias, essa semana agora, esse final de semana, e ela falando, né, que o meu Deus é o meu mesmo que o seu, que é o mesmo daquele, porque Deus é um só. E eu critiquei ela, falei, não, Deus não é um só, porque, por exemplo, o Deus da igreja evangélica, ele só segue a Bíblia, só o que está na Bíblia vale, e os evangélicos dizem, inclusive, que o Papa é o anticristo. Já os católicos, eles seguem, tem o seu Deus também, o Deus dos católicos, ele segue a Bíblia, ele segue o magistério da igreja e diz que o Papa é seu oficial representante na Terra. Logo, o Deus da igreja católica não pode ser o mesmo Deus da igreja evangélica, ainda que se pareçam, e muito. Mas tem uma coisa grave, um ponto fundamental. Mesma coisa, o Deus do Islã diz que Jesus é um profeta e que ele não morreu crucificado. Já todos os cristãos têm a morte de Jesus como um fato histórico certo, inclusive, realmente eu acredito nisso, e que ele inclusive ressuscitou. E que se ele não tivesse ressuscitado, ele não poderia ser o Filho de Deus, ele seria um mentiroso. Então você vê como é que o Deus do Islã não pode ser o mesmo Deus cristão. E, por exemplo, os deuses hindus, existem vários, né, da Índia, e eles todos vão dizer que realmente Jeová é um Deus verdadeiro, que Jesus pode ser realmente seu filho verdadeiro, que Alá realmente é um Deus verdadeiro, que todos eles e os outros também são deuses verdadeiros. Enquanto o Deus do judaísmo, o Deus do cristianismo e o Deus do islamismo dizem claramente que não, só eles são verdadeiros. E nem é só eles, no sentido de que só eles, aquele grupo, não. O único Deus verdadeiro para o judeu é Jeová. O único Deus verdadeiro para os cristãos é o Jeová, pai de Jesus Cristo, coisa que os judeus dizem que Jeová não é pai de Jesus Cristo. E o único Deus verdadeiro para Alá é ele mesmo. Ele diz que Jeová é apenas um nome dado a ele em outra época e que ele também seria o pai de Jesus Cristo, só que Jesus Cristo é só um profeta, seria pai no sentido de pai de toda a humanidade. Você vê que não bate, né? E aí, pensando sobre essa questão de Deus e tudo mais, eu comecei a pensar, hoje em dia, a gente tem muito essa visão de Deus assim, que Deus pode tudo, que Deus é muito legal, que Deus vai sempre fazer tudo que eu quero, que Deus vai sempre concordar comigo, que tudo que eu faço é de Deus, que eu estou com Deus, então nenhum mal acontece comigo, né? Que se minha família está protegida por Deus, nenhum mal vai acontecer com ela, ou se acontecer também é uma coisa que logo Deus vai dar jeito. E tem aqueles ditos populares, né? Quem leva o seu filho para a escola dominical domingo de manhã não vai tirar ele da delegacia. O que nós já vimos que é mentira, porque tem até pastor sendo preso e cometendo crimes e respondendo processos e sendo morto por estar envolvido em coisas ilegais, né? Então isso é mentira. Agora é curioso notar que nem no Islã, nem no judaísmo, nem no cristianismo se apoia muito essas falas que eu disse agora. Porque as religiões, né, históricas, que têm peso, que são religiões que tiveram uma profunda reflexão, né, na vida, elas falam o contrário. Jesus é muito claro em dizer que no mundo tereis aflições, que aqui é um lugar de sofrimento, a cada dia basta o seu mal. Né? Ele fala para a gente não andar ansioso pelo dia de amanhã, não é porque ele vai cuidar de tudo, mas é porque amanhã vai ter o seu mal, como esse dia tem o seu mal. Você fala que Jesus não fala de bênção, Jesus provavelmente seria repreendido por um desses profetas, apóstolos modernos, um desses pregadores atuais que fala que você tem que ter uma confissão positiva, tem que sempre falar de forma positiva. Né? Jesus falava, não, o dia de hoje é mal e o dia de amanhã vai ser mal também. O mundo é cheio de aflição, você vai passar por isso mesmo, tem bom ânimo. Ele não fala assim que ia resolver tudo. As religiões verdadeiras, como o islamismo, o budismo, o cristianismo lá do começo, né, dos pais da igreja, dos apóstolos, não os atuais, os apóstolos de verdade,
o judaísmo, né, até as tradições que envolvem a cabala, por exemplo, elas falam que a vida ela é sofrimento e tem muito sofrimento. E o que a religião vem te fazer não é te livrar do sofrimento, mas te ensinar como lidar com o sofrimento e dizer que esse sofrimento faz parte da vida, que é assim mesmo. Que aqui não é um lugar de deleite, de glória e de prazer. Totalmente oposto às teologias modernas, né? Tanto as das igrejas evangélicas, quanto as confissões positivistas que a gente vê por aí, né, afora, tipo Napoleão Hill, Oral Roberts, que esse é da igreja, sei lá, tem tanta gente que fala coisas assim, né? Mente positiva, tipo assim, o segredo, né? O segredo e aquele quem somos nós. O universo existe para responder à minha vontade. Engraçado, as religiões sérias falam exatamente o oposto. O budismo fala que você deve se desapegar de tudo. E esse desapego é um desapego a sério, não é aquele negócio que eu vivo vendo no Face, né? 3, 2, 1, desapeguei. Isso é palhaçada, mas um desapego sério, de você realmente não se importar. E que a busca por riquezas e por felicidade nesse mundo só vai te trazer mais infelicidade. Olha a diferença, né? Uma espiritualidade autêntica, verdadeira, e a espiritualidade para ser vendida hoje, né? Que você compra esse tipo de espiritualidade que eu estou te falando. A autêntica, ela fala que você tem que... Tinha até uma coisa muito gostosa, isso aí eu posso falar da época que eu era evangélico, que ocorreu o seguinte, deixa eu mudar aqui um pouco, cansou o braço. Na época que eu era evangélico, tinha muito essa coisa, você realmente está passando por dificuldades, né? Eu fui evangélico, mas eu ainda peguei uma igreja um pouco mais séria, né? Dos anos 80 para cá ela começou a se corromper, nos 90 o negócio tomou força, em 2000 desembestou. Mas eu saí da igreja bem no iniciozinho de 2000, então eu ainda peguei um pouco dessa igreja mais séria. E tinha uma coisa, às vezes quando você estava passando muita aflição, você ia orar, claro, pedindo ajuda a Deus, pedindo que aquilo ali mudasse, mas também pedindo conforto, consolo e refrigério. E realmente tinha uma hora que você se sentia como se o Espírito Santo tomasse você e te acalmasse, tipo, olha, mesmo que você venha a perder, que a coisa não dê certo, mas eu estou contigo para te confortar. Que é uma atitude que, olha, aquilo que não tem remédio, remediado está. Que é uma atitude madura, quando ela não é conformista, é claro. Então você vê que tem uma diferença entre a espiritualidade, a verdadeira espiritualidade das grandes religiões e da sabedoria realmente, e da espiritualidade moderna, New Age, Nova Era, Teologia da Prosperidade, Macedo, Malafaia, Valdemiro, Estevão Hernandes e Sônia. Essa espiritualidade que é para ser consumida, você paga por ela. Ela não resolve o teu problema, você paga por ela, mas você gosta. A verdadeira espiritualidade tem respostas bem diferentes a essas coisas. Reflita um pouco comigo, é só um pensamento mesmo. Sentei aqui no Rio, comecei a pensar isso e resolvi gravar esse vídeo. Não sei nem se vou postar, mas é isso aí só. Valeu, até a próxima, tchau.